Que alegria depois de pandemia, a gente todo mundo preso em casa, finalmente a Notícia para o Trabalho pôde fazer uma nova feira. E a gente está aqui na Eletrolar para falar com a Modal Educa e vamos conhecer tudo o que tem de novidade aí em termos de educação aliada à tecnologia. Para isso, eu escolhi aqui o Alisson Castro, ele é especialista aí em tecnologia humanizada e vocês vão entender o porquê dessa escolha à medida que as perguntas forem respondidas. Como é que está sendo a sua expectativa com relação à feira? Está atendendo, Alisson? Tá atendendo, uma feira muito importante para nós, né? Que é uma feira que traz tecnologia eletrônica na vida das pessoas. E o ponto principal nosso é exatamente mostrar como a tecnologia pode ser inserida no dia a dia, né? Como ela já está inserida, na verdade. E antes da gente falar do que a gente vai lançar aqui na feira, eu vou falar desse material aqui, ó, que o Ed vai mostrar para vocês, o Alisson vai folhear. Esse material aqui, ele é feito em livros, são livros didáticos. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque eu achei isso incrível e isso é o principal diferencial da sua empresa. Exatamente, né? Hoje conhece-se muito sobre robótica educacional, mas se a gente for ver, pouquíssimos têm material didático. E esse é o nosso grande diferencial, né? É um material preparado para que o professor da própria disciplina possa dar a aula. Esse é um outro diferencial. Então, o que eu quero dizer? Na escola, não precisa ter um professor específico de robótica. O professor de língua portuguesa pode dar a robótica na aula de língua portuguesa, de história. Ele pode inserir, nós temos atividades, nós temos mais de 50 atividades desenvolvidas para serem inseridas nas aulas. Por quê? Isso atende uma questão que é a atenção do aluno. A coisa mais difícil que tem hoje para um professor é reter a atenção do aluno, né? E esse material ele é tão empolgante que o aluno ele fica impressionado, né? Então nós temos aqui um material totalmente ilustrado, dentro da linguagem. Note que esse aqui é do 2º ano do Fundamental, então a gente está falando de crianças de 6, 7 anos, né? E aí ela vai aprender, por exemplo, raciocínio lógico, né? Que a gente chama de pensamento computacional, sem aprender programação, porque ainda não é o momento de programação, aquela programação de código. Mas ela pode aprender a fazer montagens, ela vai pintar, ela vai externar sua criatividade, que é o grande diferencial do ser humano, a criatividade. E depois sim, ela vai fazer a atividade funcional, os motores, com uma programação em bloco, que é adequada para a idade dela. E com isso ela vai entender como que isso se encaixa no dia a dia. E que bacana, né, Alisson? Você, além de esse material tá ajudando as pessoas, os estudantes a se desenvolver em tecnologia, esse material também ajuda a capacitar os professores da área? Exatamente, né? O que nós percebemos? Esse conhecimento não é um conhecimento que nós, por exemplo, tivemos na nossa infância. Então muitos professores ainda precisam ser incluídos na tecnologia. E esse é um processo que nós fazemos através dos treinamentos. Nós temos uma série de treinamentos que são fornecidos aos professores nas escolas, para que eles possam absorver esse conhecimento e conseguir ajudar os seus alunos. Interessante. Alisson, além desse material, que é o grande diferencial, eu gostaria que você falasse sobre os produtos que você está lançando hoje aqui. Nós selecionamos para lançar o AltKey. Ele é um recurso educacional focado para crianças no ensino infantil. Então, hoje, se você for perceber, dificilmente você vai achar material para o infantil. Por quê? Porque tem uma série de requisitos de segurança. E esse aqui é um material diferenciado, onde eu posso utilizar, por exemplo, massinha. Você pode fazer um teclado de massinha. Então, ela vai ter contato com o áudio, vai ter contato com o som, com o tato. Então, esse equipamento permite que ela faça isso também, né? E o outro equipamento que nós estamos lançando é o que a gente fala que é um robozinho para ser chamado de seu. Então cada criança passa a ter o seu robozinho. E o que ela vai fazer com isso? Aprender e ensinar ele a fazer os caminhos e resolver os problemas propostos. Então isso é muito interessante porque atende àquela questão de ter a atenção da criança na aula, né? Então você imagina, o professor que utiliza esse robozinho, seja na aula de matemática, português, qualquer aula, com certeza ele vai ter resolvido um problema que é a atenção do seu aluno. É a partir de que idade que a criança pode estar vendo isso? O infantil, a partir dos 4 anos, 4 ou 5 anos, ela já começa a ter esse contato. E aí quando ela entra no Fundamental 1, aí são 6 anos para frente, né? Então,
nós conseguimos unir a tecnologia com o material didático de forma adequada à criança. Então, ele não é um material muito tecnológico, né, que exigiria uma compreensão que a criança não tem, naturalmente. E também ele não é aquele material maçante de textos atrás de texto, que também não vai resolver a questão. Alisson, você também milita há muitos anos na questão da humanização da tecnologia. Explica um pouquinho para o pessoal que acompanha a Notícia para o Trabalho por que e como é que funciona. Hoje muitas pessoas olham para a tecnologia, né, muitas delas achando que vai tirar emprego, mas existe uma área de estudo que é a minha especialidade, que chama-se Humanidades Digitais, né? Como que a tecnologia reproduz o ser humano e como que o ser humano se faz manifestar através da tecnologia. Porque se você for ver, por exemplo, um YouTube, um Zoom, basicamente é isso, é a reprodução do ser humano. E o que nós acreditamos, e tem isso no nosso material? O ser humano, ele é o ponto central. Tudo isso daqui é acessório, é apoio, é ferramental. Então nós temos como base do nosso material pedagógico o ser humano, essa humanização. Ou seja, a tecnologia trabalhando para o ser humano, e não o ser humano trabalhando para a tecnologia, né? Alisson, obrigada. E lembre-se sempre, a sua imagem é você que constrói. Tchau!